No vídeo anterior, nós demos continuidade ao capítulo, dentro do capítulo 23 de Mateus. Abordamos mais especificamente o versículo 23 do capítulo 23 de Mateus e alguns versículos do Antigo Testamento. A gente viu as consequências de uma vida incoerente com a vontade de Deus. De que, embora tenhamos aparência de cristãos, façamos todos os serviços da causa de Deus. Sejamos zelosos com a obra de Deus, seja em qual ramo for da causa de Deus. Podemos não estar agradando a Deus, porque talvez estejamos com o coração não convertido, cheio de maldade, odiando o irmão, odiando seja quem for, e consequentemente, quando se odeia o outro, somos considerados como assassinos. E Deus disse em Isaías capítulo 1, que o grande problema deles era isso, que a mão deles estava cheia de sangue. Tinham ódio um contra os outros. Esse ódio, ele se alastra, né? Ele se desenvolve em várias coisas da nossa vida, em várias situações. E como uma bola de neve, isso vai piorando cada vez mais. Às vezes não começa como ódio, mas consequentemente, se não for vencido, se não for transformado aquilo vai piorando. E aqui nessa parte 3, essa é a última parte da reflexão, do estudo de Mateus 23, que a gente intitulou de Não Seja um Fariseu Hipócrita, porque esse é o intuito desses vídeos, é nos ajudar a refletirmos em nossa própria vida, se não estamos sendo de fato fariseus hipócritas, porque é muito sério. E se essa for a nossa situação, não devemos nos desesperar, pois o Senhor Jesus Cristo está disposto a nos transformar. O problema é quando não reconhecemos, mesmo estando nessa situação de farisaísmo, de hipocrisia. Não reconhecemos, não aceitamos que estamos nessa situação e até, pior ainda, podemos até reconhecer e não estar nem aí, achar que não tem problema, de que um dia Deus vai mudar isso. Quando na verdade o dia se chama hoje. Temos hoje, né? Hoje temos o dia de nos arrepender. Então, vamos continuar. Vamos ler alguns versículos do Antigo Testamento. E vamos ler um pouco mais em Mateus 23. Mais consequências de uma vida incoerente com a vontade de Deus, de uma vida de formalismo morto, de uma espiritualidade morna, em que podemos estar vivendo e suas consequências, caso não seja mudado essa situação. Eu me chamo Emanuel e nós somos do canal Missionários. Em Ezequiel 33, dos versículos 30 ao 31, tem uma informação bem interessante aqui. E aqui a gente deve também refletir, examinar a si mesmo, se não estamos na mesma situação. Porque tudo isso aqui era o que levava às consequências da forma como o povo estava vivendo nos dias de Jesus Cristo, de quando ele falou todas aquelas coisas em Mateus 23. Tudo isso foi evoluindo e essas coisas daquele tempo, do Antigo Testamento, ainda se podem ser vistas hoje. Aqui em Ezequiel 33, veja o que Deus revelou ao próprio profeta Ezequiel. É muito interessante isso que a gente vai ler agora. Talvez você já tenha lido essa passagem, talvez você conheça, mas talvez nunca tenha parado para pensar dentro desse contexto. Veja só. Também tu, ó filho do homem, isso era Deus falando para Ezequiel, os filhos do teu povo ainda estão falando contra ti. Olha só. O povo falava contra o próprio profeta. Junto às paredes e nas portas das casas, fofocando, criticando, falando mal do profeta, julgando ele. Agora veja a hipocrisia agora. Veja que interessante. É o que a gente pode chamar de porém. Continua no ponto, após o ponto e vírgula. E fala um ao outro, cada um a seu irmão, isso era o povo de Deus, dizendo, vinde, eu vos suplico. Olha o que é que eles diziam um ao outro. E ouvi qual é a palavra que vem do Senhor. Veja, eles se convidando para ir para ouvir a mensagem, ouvir o pregador, o profeta.
embora estivessem criticando ele. No verso 31 diz assim: e eles vêm a ti, né, Deus dizendo a Ezequiel, como o povo vem, e se assentam diante de ti, para assistir à sua pregação. Como meu povo, olha, como o povo de Deus, e ouvem as tuas palavras. Agora veja o problema. Mas não as cumprirão. Ou seja, ouvem, mas não vão praticar. Será que Deus se agradava disso? Será que Deus estava dizendo, eles são o meu povo? E aquilo era uma honra para Deus, aquilo agradava a Deus? E Deus estava feliz com isso? A gente entende que não, né? Mas a coisa só piora, porque veja o que diz. Porque com a sua boca, Deus dizendo a Ezequiel sobre o povo. Veja o que Deus diz do povo. Com a sua boca, mostram muito amor. Falam da boca para fora. Demonstrando amor por Deus e pela mensagem. Pela palavra de Deus, pelo profeta. Com a boca. Mas o seu coração segue a sua cobiça. Ou seja, o coração deles estava longe de Deus. A mente deles, o foco deles estava nas coisas do mundo, da vida. No ganho, nos prazeres, nos divertimentos, seja lá no que fosse. Menos na vontade expressa de Deus. Aquilo que o profeta estava repassando para eles. Aqui também tem um versículo 32 que diz assim: e eis que tu és para eles, olha, Deus dizendo para o profeta Ezequiel, eis que tu és para eles como uma canção muito adorável, de quem tem uma voz agradável e que sabe tocar bem um instrumento. Ou seja, eles gostavam do jeito de Ezequiel pregar. Achava bonito, né? Provavelmente Ezequiel era um homem eloquente nas falas. Porém, veja o que diz no final. Porque ouvem as tuas palavras, mas não as cumprem. Então eles só achavam aquilo bonito, mas na própria vida não aplicavam. E a gente entende, e a gente vê isso acontecendo mais e mais. Veja o que diz em Isaías 29:13. É praticamente a mesma situação. Diz assim: porque o Senhor disse, dizendo a Isaías, pois que este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com os seus lábios me honram. Se aproximam de Deus com a boca. E com os lábios honram a Deus. Mas o seu coração se afasta para longe de mim. E o seu temor, olha isso, o que diz aqui no final. O seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído. Então o problema do povo é que, embora professassem amar a Deus, honrar a Deus, davam glórias a Deus, né? Falavam coisas boas sobre Deus. Mas o temor deles estava baseado no que eles aprendiam das opiniões dos homens que ensinavam a eles, e não do que de fato a palavra de Deus dizia. Porque, como a gente viu, até mesmo ouvindo o profeta, eles não queriam praticar. Mas aqui está dizendo que é pior, que a situação foi piorando. Que agora eles estavam só dando ouvidos aos mandamentos de homens, e não de Deus. A opinião, ideologia e filosofias humanas, em que foram instruídos. Em Mateus 15, versículo do 8 a 9, o Senhor Jesus Cristo repete essa informação de Isaías. Só que ele diz algumas coisas aqui diferentes e complementa o que a gente leu em Isaías. Veja que interessante e sério, né? Este povo, Jesus dizendo, do povo daquele tempo, já no tempo dele. Você vê que aquilo ali foi passando de geração em geração. Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honram com os seus lábios. A mesma informação. Mas o seu coração está longe de mim. Agora veja o verso 9. Mas em vão eles me adoram. A adoração de quem vive assim é em vão. Não serve. É o que a gente viu lá em Isaías capítulo 1, Amós capítulo 5. É uma adoração, é um culto em vão, sem valor nenhum diante de Deus.
Por quê? Porque o coração está longe de Deus, de fato. Cristo não habita no coração, consequentemente não está sendo convertido, transformado. A lei de Deus não está sendo gravada para que seja praticada por meio da influência do Espírito e do poder de Deus. E aqui ainda diz assim, ó, em vão eles me adoram, ensinando como doutrinas, os mandamentos dos homens. Em Isaías eles aprendiam, aqui eles passam agora a ensinar. Mandamentos de homens, porque estão se apoiando na opinião, naquilo que os homens repassam para eles, e não vão buscar por conta própria, como os bereanos, ver se de fato é aquilo que as Escrituras dizem, mas ficam com o que os outros dizem. E isso, consequentemente, afastava o coração deles de Deus. Em Tito, capítulo 1, versículo 16, diz o seguinte: eles professam que conhecem a Deus, Deus falando do povo dele, mas com as obras o negam, ou seja, com as atitudes, com o comportamento, negam a Deus em suas vidas, um mau testemunho, como a gente tem visto até aqui, nesses dois estudos que a gente teve sobre Mateus 23 e agora nesse terceiro. A gente tem visto como o mau testemunho, uma vida incoerente com a palavra de Deus, leva a essa situação, a negar a Deus. E Jesus Cristo diz que aquele que negar a Ele nessa vida será negado por Ele diante de Deus e dos santos anjos. E negar a Cristo, como a gente está vendo aqui no texto, não é somente negar da boca, né? Porque o próprio Deus disse que muitas vezes podemos estar falando com a boca que o adoramos, que o amamos, podemos honrar a Ele, louvar a Ele, prestar culto a Ele, e o nosso coração está longe e as nossas obras estiverem o negando. Isso é muito sério. Aqui diz assim, sendo abomináveis e desobedientes. Isso é consequência da desobediência. E reprovados para toda boa obra. Voltando para Mateus 23. E agora a gente entra na reta final. A partir do versículo 24, a gente vê um pouco mais do Senhor Jesus Cristo aprofundando a repreensão contra a hipocrisia dos fariseus. Dizendo, no verso 24, guias cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Irmãos, essa expressão é muito interessante. O que será que o Senhor quis dizer com isso? Que lição a gente pode tirar? Qual aplicação a gente pode dar desse versículo? Coar um mosquito e engolir um camelo. Primeiro que ele começa chamando eles de cego. Ou seja, eles não enxergavam a própria situação. Não eram cegos literais. Mas é que não enxergavam os próprios erros, os próprios defeitos de caráter. Consequentemente, um indivíduo que ele vive assim, lembra do primeiro estudo que a gente fez? Primeira parte dessa reflexão de Mateus 23, que diz que eles atavam fardos sobre as pessoas, que eles nem mesmo ouviam com o dedo. Ou seja, irmãos, hoje corremos o mesmo risco. Quando apontamos os erros das pessoas, criticamos elas, estamos tão prontos para ficar enxergando defeitos e erros e falhas nos outros, comparando eles com a nossa própria vida, com a nossa experiência, ou com a experiência de alguém que muitas vezes está numa experiência espiritual talvez elevada, e rebaixando aquela pessoa, seja quem for, e muitas vezes olhamos, nós que somos vegetarianos, o povo de Deus adventista, que tem a reforma de saúde, muitas vezes vemos alguém comendo ovo, comendo carne, comendo seja lá o que for, e gostamos de criticar, de apontar. Muitas vezes vemos alguém que não consegue fazer as coisas do mesmo jeito que a gente faz, porque a gente quer que todo mundo seja igual, faça do mesmo jeito, tenha a mesma força, a mesma habilidade, tenha o mesmo tempo de resposta, a mesma assimilação, e acabamos coando mosquitos, porque gostamos de ver os erros dos outros, e engolindo o camelo. Às vezes apontamos uma falha externa de alguém, mas não sabemos como está o coração dela com Deus. Enquanto que nos orgulhamos dos feitos, né? Das conquistas que tivemos na vida cristã, exteriormente falando. Olhamos para o nosso exterior, para nossas conquistas, aonde nós chegamos,
e apontamos por mosquito dos outros, querendo coar o mosquito, que é as pequenas falhas da vida, que muitas vezes a gente não tem certeza se aquilo ali é grande diante de Deus ou pequeno diante de Deus. Não sabemos em que nível de ignorância a pessoa está, não sabemos a bagagem da vida dela, mas a nossa nós sabemos. E queremos comparar a vida delas com a nossa, a experiência delas com a nossa. E aí apontamos os erros delas e não olhamos para o nosso orgulho. E é aí onde a gente engola o camelo. O camelo seria o orgulho, a prepotência, que é muitas vezes pior do que aquele ovo que a pessoa está comendo, né? Do que aquela saia que a irmã pode estar usando, do que o irmão que de repente ainda não tomou a decisão de ir para o campo, mas está querendo ir, a gente está em resolver algumas coisas, a gente põe pressão, diz que é um fraco, que é um covarde, que tem que ir de todo jeito. Muitas vezes a gente olha para essas coisas, olha para as pessoas lá fora que não guardam sábado, enquanto a gente guarda, a gente se orgulha do sábado, olha os outros guardando domingo e aponta para eles, critica, dizem que eles estão no caminho das trevas. Eu não estou dizendo que essas coisas estão certas, não é isso que eu estou falando na realidade, na intenção do nosso coração. Porque muitas vezes isso na realidade é reflexo do orgulho que temos, da vaidade, do egoísmo, da prepotência, da arrogância, de nos considerarmos superiores, de nos acharmos que somos melhores, seja lá de quem for, porque temos uma experiência, seja lá no que for, às vezes superior na nossa visão, que gostamos de nos orgulhar dos nossos feitos e engolimos os camelos da nossa vida. O adultério que podemos estar nutrindo no nosso coração, pensamentos pervertidos, pensamentos maldosos contra os outros, zombando dos outros, né? Contando um erro, defeito, falha, o jeito da pessoa, o jeito de falar, porque a pessoa às vezes é pobre, não sabe falar direito. E apontamos o mosquito das pessoas, né? Aqueles erros que para a gente é grande, mas diante de Deus a gente não sabe. Muitas vezes é um mosquito. Enquanto que os nossos erros nós não queremos enxergar, porque muitas vezes é um camelo. E às vezes a gente acha que é um mosquito. E isso lembra muito o que Jesus Cristo disse, que a gente muitas vezes quer tirar o cisco do olho do outro, enquanto temos uma trave no nosso olho. Então, meus irmãos, sejamos mais prontos a ajudar, ou orar pelas pessoas, ou dar exemplo para que as pessoas sigam, ao invés de ficar criticando, ditando regras para as pessoas, apontando os erros delas, lançando fardo sobre elas, querendo que elas vivam do jeito que a gente vive, do jeito que a gente quer. A gente idealiza que a vida da pessoa tem que ser daquele cristão, é ser assim, a gente idealiza, né? E muitas vezes a gente cai nesse erro e somos cegos. Irmãos, todas essas coisas exteriores, Deus diz que teriam que ser feitas. São meios para facilitar a obra de Deus. E muitas delas, na verdade, são resultado, reflexo da obra do Espírito Santo no nosso interior, no nosso coração, na nossa mente. A renovação da mente que é transformada pelo Espírito Santo, pela habitação de Cristo no coração. Mas quem realmente, de fato, estiver sendo convertido e transformado interiormente, não fará isso com as pessoas. Então, pelos seus frutos os conhecereis. Você sabe se uma pessoa, de fato, está sendo convertida. Quando ela mais está disposta a ajudar. Fala menos dos erros, ela é menos rígida com as pessoas, ela é menos crítica. Na realidade, ela não é crítica, ela não é rígida com as pessoas, está mais disposta a dar a mão, estender a mão, para muitas vezes a pessoa que está ali caída, seja lá no que for na vida, ao invés dela pisar e piorar a situação da pessoa e apontar para a pessoa, ela estende a mão e diz: vem que eu te ajudo. Porque esse deve ser o nosso comportamento como povo de Deus, se de fato tivermos Cristo habitando no nosso coração. Mas isso pode mudar, meus irmãos. Se essa é a nossa situação, Cristo pode transformar a nossa situação. E no verso 25 diz o seguinte: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o lado de fora do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de extorsão e transgressão.
Meus irmãos, limpar o lado de fora do copo e do prato. Será que Jesus Cristo estava falando de copo e prato literal? Se você ler o resto do texto, você entende que não. Ele simplesmente usou uma figura de linguagem para dizer que, veja, vocês se preocupam mais ou primeiramente com a aparência do que com o coração, com a mente, com o caráter, com os pensamentos e sentimentos, que deve ser a primeira obra a ser feita, para que então o que se venha a manifestar exteriormente seja reflexo dessa transformação interior. Mas quando a gente começa por fora, a gente com certeza vai errar. E cai em todos esses erros que a gente abordou até aqui. E ele diz aqui que por dentro estão cheios de extorsão, corrupção, maldade e transgressão de toda espécie. Qualquer uma. No verso 26 diz assim: tu, fariseu cego, limpa primeiro o que está dentro do copo e do prato. Entendeu? Limpa primeiro. Então deixe que primeiro a obra interior seja feita, para que o exterior possa ser reflexo da transformação interior. Porque o verdadeiro cristão que tiver sido transformado, de fato, convertido pelo Espírito Santo, ele também será cristão exteriormente, não só interiormente. A aparência dele, a modéstia da vida dele, a vida que ele vai estar levando, as coisas que ele vai estar fazendo, tudo vai ser por amor a Deus e amor ao próximo. O único intuito de honrar a Deus e de salvar pessoas. Dentro daquilo que Deus instituiu, do que Deus orientou, do que Ele revelou. Não de acordo com a opinião dos outros e com o eu acho, com a minha opinião, mas com a palavra. Ele diz, limpa primeiro, é porque primeiro, de fato, tem que começar a transformação interior, porque de nada valerá. Como a gente viu até aqui. Mesmo que a gente seja zeloso com todas as outras coisas, se o coração não estiver sendo transformado e convertido, de nada valerá. Porque ele diz aqui, ó, para que também o lado de fora seja limpo. Também. Ou seja, uma coisa vai levar a outra. Se interiormente você for convertido, você, consequentemente, exteriormente, também irá ter uma transformação. E a gente lê agora os últimos versos. Mateus 23, do 27 ao 28, diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos de homens mortos e de toda impureza. Meus irmãos, não adianta, não se iludam apenas com a aparência, com o terno, com a roupa simples, que embora seja importante ter, mas isso não quer dizer que de fato a pessoa é convertida. Um homem de terno não quer dizer, ali no púlpito, não quer dizer que só pela aparência reverente, queira dizer que ele é uma pessoa convertida. Muitas vezes nós estamos nos focando tanto nessas coisas, em aparentar, mas por dentro não ser. E aqui diz que eles eram como sepulcros caiados. Sepulcro caiado é uma sepultura ornamentada, enfeitada, que você bate o olho e acha bonito a aparência, mas ali dentro tem morte, tem uma pessoa morta, tem um ser sem vida. Então é assim que muitas vezes nós somos. Temos a aparência exterior, mas por dentro não temos vida espiritual e moral. Não temos a vida. Quem é a vida? É Cristo. Se Cristo não habita no coração, nós não temos a vida. Podemos estar vivendo a vida física, essa vida passageira, mas não temos a vida transformada, a vida espiritual, a participação com a natureza divina, que consequentemente nos dará a vida eterna. Lembra que uma vez Jesus Cristo, passando por uma figueira, ele olhou para a figueira e viu que ela estava toda florida. A folhagem dela estava com a aparência de que ela estava com fruto. E aí ele foi até ela e viu que não tinha fruto nela. Ele amaldiçoou ela. Aquilo ali quer dizer que aquele que tem a aparência apenas, mas não tem o fruto. Que fruto? O fruto do Espírito. O próprio Espírito é quem produz isso em nós. Não somos nós quem produzimos, porque senão não precisaríamos dele. E não temos, se você lê o Gálatas 5, os atributos do fruto do Espírito, que ali são os atributos do caráter do próprio Jesus, você vai ver que nós não temos isso naturalmente. Nós recebemos, isso é uma transformação que
que há em nós, transformação do ser. Nós recebemos isso dele para que possamos viver. E se esse fruto não é produzido, mesmo que tenha a aparência, uma hora a máscara cai. Uma hora essa aparência ela começa a demonstrar o que há interiormente. Não conseguiremos esconder por muito tempo. No verso 28 diz assim: assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Essa é uma mensagem muito séria. Era para primeiramente impactar a minha vida. Eu tenho essa mensagem, carregado ela há muitos anos. E sinto peso na minha vida. E busco a Deus, que Deus me ajude a não continuar vivendo isso, porque ainda enxergo coisas na minha vida que precisam interiormente ser transformadas. Mas eu entendi que a solução não está na minha própria força, naquilo que eu faço por mim mesmo, mas em render a minha vontade à vontade de Deus, por meio de oração, de jejum, por meio de estudo da palavra de Deus e de se humilhar, ser honesto com Deus, abrindo o coração a Deus, mostrando a Deus que somos incapazes de ter uma vida transformada por nós mesmos e de que precisamos que Ele transforme nossa vida. Não temos força para vencer os nossos defeitos de caráter, mas recorremos a Ele para que Ele nos habilite, que Ele possa nos dar vitória sobre esses defeitos. Porque na realidade, não devemos apenas parecer exteriormente justos aos homens. Temos que ser tornados, de fato, interiormente, justos, praticantes da justiça, para que então possamos honrar a Deus na nossa vida. Busca Cristo, peça que Ele lhe ajude, que Ele lhe transforme, tenha fé nele, porque por mais que essa seja a sua realidade, de tudo que a gente viu até aqui, não se desespere. É até bom que você reconheça, esse é um diagnóstico, porque a gente precisa reconhecer essa nossa situação. Quando não reconhecemos isso, meus irmãos, estamos num caminho muito perigoso. É porque o nosso coração está sendo cada vez mais endurecido aos apelos do Espírito. Nossa mente está sendo cada vez mais cauterizada. Não estamos conseguindo atender aos apelos do Espírito, à voz do Espírito Santo. Então, busquem de todo o nosso coração, de todas as nossas forças, a ajuda de Cristo. Ele nos ajudará. Isso não deve ser uma realidade sem solução. Uma realidade tem a solução e a solução está em Jesus Cristo. Ele pode transformar a sua e a minha vida totalmente, para que não sejamos mais fariseus e hipócritas, caso seja essa a nossa situação. Então encerramos aqui esse tema, embora seja um tema que dê muito mais reflexões, mas creio que por hora já foi suficiente para a gente entender muita coisa interessante. Que Deus abençoe a todos, que o Espírito Santo possa continuar tendo acesso ao coração de cada um de nós, possa nos permitir, né, que Deus nos ajude, nos dê vitória e nos salve de nós mesmos, do nosso próprio eu. Vocês possam ter sido abençoados por esses vídeos, por essas mensagens. Nós estaremos, a partir de então, trazendo cada vez mais mensagens aqui para o canal. Vocês possam curtir, compartilhar, comentar esses vídeos, compartilhar com mais pessoas para que essas mensagens possam alcançar o coração de muita gente. Essa mensagem aqui não é uma mensagem acusatória, para acusar a igreja nem nada, mas é uma mensagem de reflexão. Porque todos nós estamos no mesmo barco. Eu, tanto quanto qualquer um de nós, posso estar nessa mesma situação. Mas a mensagem é para nos levar a Cristo, porque ela serve como diagnóstico. Então, meus irmãos, que Deus abençoe. Até a próxima. Fiquem com Deus.